Olá, pessoal! Hoje nós estudaremos o plano cartesiano. O ano passado nós trabalhamos, mas apenas no primeiro quadrante. Agora nós vamos trabalhar com os 4 quadrantes, visto que vocês já conhecem os números negativos, tá certo? Então vamos começar? Primeiro a nossa definição, tá? A definição é a seguinte: plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares. Vamos lembrar que perpendiculares são aqueles que se cruzam e formam 90 graus, tá? Que pertencem a um plano em comum. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Vocês podem ter percebido que eu falei sempre Descartes. Isso eu falei para vocês o ano passado também, tá? Embora esteja escrito Descartes, não é assim que vocês vão pronunciar, não. Tudo bem? Normalmente ele é representado por essa caricatura. Não é exatamente assim que ele era, mas lembra vagamente. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Então eu tenho aqui para vocês a definição e como que ele é composto. O plano cartesiano é composto por duas retas perpendiculares, ou seja, formando 90 graus, né? Uma na vertical e a outra na horizontal. Elas se cruzam em um ponto que é chamado origem do sistema cartesiano, com localização 00. Eu quero que vocês se apeguem a isso que eu estou falando, de origem do sistema cartesiano, que essa origem é que normalmente dá alguns problemas na hora da representação, tá? Então, o ponto 00 é exatamente no meio, tá? Entre os 4 quadrantes. Eu vou colocar para vocês aqui um plano e eu vou mostrar para vocês aqui com a canetinha onde ficaria a origem exatamente. Tá vendo esse pontinho amarelinho aqui, ó, que eu tô colocando com a caneta? Então, normalmente essa seria a minha origem. Tudo bem? Bom, se vocês observarem, ele realmente é formado por 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes são formados por duas retas. A primeira é uma linha horizontal. Essa linha horizontal, ela é chamada eixo X, mais conhecido como eixo das abscissas. Então, todas as vezes que eu falar para vocês em eixo das abscissas, saibam que eu estou me referindo ao eixo X. E sempre vai ser ele o primeiro a ser representado. E eu tenho uma reta na vertical, que é uma linha vertical, que é chamada eixo Y e que é conhecida como eixo das ordenadas. Tudo bem? Eu quero que vocês atentem ao plano cartesiano, que novamente eu vou usar a caneta aqui para ajudar vocês a entender que ele funciona num sistema diferente. Ele funciona no sistema anti-horário, tá? Foi até aqui um textinho para vocês, e aí eu vou mostrar, ó. Os dois eixos formam 4 quadrantes. Primeiro, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Começamos a contagem de cima, pelo de cima à direita e no sentido anti-horário, ó. Eu vou fazer esse movimento anti-horário aqui, tá bom? Aí do primeiro eu vou para o segundo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto quadrante. Tudo bem? Nesse primeiro momento, nós vamos focar apenas no primeiro quadrante, pois é nele que encontramos os números naturais que são positivos. E porque eu fiz uma atividade com vocês no ano passado, também só para o primeiro quadrante, eu vou repetir a mesma atividade que foi feita em sala de aula, tá? Antes disso, vou falar para vocês sobre par ordenado. Um par ordenado é a representação da localização do ponto de um plano cartesiano. O par ordenado é sempre formado por dois números. Que dois números são esses? São números que representam um ponto que é formado por um valor de x e um valor de y. Nesta ordem,
Eu olho sempre o que está na horizontal primeiro, no eixo das abscissas, marco, e depois eu olho no que está na vertical, que é o eixo das ordenadas, e aí eu marco. Sempre procuro separá-los por meio de uma vírgula, tá? Em um par ordenado, devemos sempre representar a localização coordenada, tá? Horizontal primeiro, ou seja, o X primeiro. E a vertical por último. E aquilo da vírgula que eu falei, em alguns lugares eles usam o ponto e vírgula, mas nós vamos usar mais comumente a vírgula. E ele deve ser sempre representado entre parênteses, porque ele não é solução de uma equação, solução de absolutamente nada. Ele representa uma localização. E para que de fato isso indique uma localização, há necessidade de colocar entre parênteses. Tudo bem? Olha aqui a atividade. Lembra quando vocês fizeram essa atividade comigo? Então, a atividade de pares ordenados, só que a gente está só no primeiro quadrante. Por que só no primeiro quadrante? Porque eu estou trabalhando só com valores positivos. Então, a gente vai trabalhar com aquele... Do mesmo jeito que eu fiz com vocês daquela vez na sala de aula, tá bom? Então, o primeiro exercício diz assim: escreva o par ordenado de cada item. Lembrem-se que vocês têm aqui, dessa vez eu precisarei marcar, né? Não vai ter jeito, não vai ser só um marca-texto, que aqui eu tenho X e aqui eu tenho um Y bem tortinho, mas eu tenho, e eu preciso saber que ele existe, tudo bem? Então, eu tenho X e eu tenho Y. Vou olhar sempre quem primeiro? O meu X. Vou olhar depois quem? O meu Y. Quem é a minha origem? Exatamente esse ponto aqui, que é o 0, 0. Tudo bem? Deixa eu apagar essas coisinhas feias que eu fiz, né? Senão vai ficar muito feio. Pronto. Agora vamos começar. Primeiro a gente tem que localizar o abacaxi. Vou fazer uma marquinha, um pontinho nele. Vou localizar ele em X. O que é X mesmo? É na horizontal. Então, ele desce. Caiu em cima do 5. Então, eu já sei que a minha letra X vai ser o 5. Agora, eu vou procurar o meu Y. O meu Y é a ordenada. Eu tenho que olhar na vertical, né? No Y. Então, vamos lá. A mesma canetinha, só que agora ela vai para o lado, para ver para onde ela chega. Chegou no 2. Então, o par ordenado que localiza o abacaxi é o 5, 2. Tá vendo? Eu coloquei entre parênteses. Próximo é a cebola. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos colocar aqui a cebola. Tá aqui. Primeiro procure em X, olha embaixo. Tá aqui. 8. Agora eu procuro em Y. Vou para a esquerda. 1. Par ordenado. 8, 1. Lembrando que eu estou fazendo esses movimentos para baixo e para a esquerda, porque eu estou trabalhando no primeiro quadrante. Se eu estivesse em outro quadrante, os meus movimentos seriam para outras posições, mas nós vamos ver isso futuramente, tá bom? Depois nós temos a maçã. Ela está no 4 e está no 9. Então, para ordenado, 4, 9. Depois nós temos a berinjela. Ela está no 1 e no 10. Então, para ordenado 1 e 10. Não coloquei o parênteses ali, né? Depois o brócolis. Então, vamos ver onde é que ele para? Olha aqui. No 9. E do outro lado, ele vai parar onde, gente? Dá uma olhada. No 5. Então, 9, 5. Tudo bem? Agora, o segundo exercício. Escreva o item de cada par ordenado. Vocês têm aí um par ordenado, 2, 2. O 2, o primeiro 2 é o X, tá? Eu vou fazer uma marquinha nele. Deixa eu apagar aqui, só pra gente saber.
E o outro 2 vai ser o y. Mas esse meu 2 eu vou subir. Se eu sei que o outro vale 2, eu vou subir pouco, eu não vou subir muito. Subo mais ou menos até aqui, até próximo do 2. Por que próximo do 2? Porque o meu y vale 2. Então, ó, meu y vale 2. Agora eu vou tentar fazer os dois se encontrarem. Se encontraram. Que figura que eu tenho? Tem um tomate, certo? O próximo que nós temos 9 e 7. Eu procuro quem primeiro? O 9. Aonde? Na abscissa, lá no eixo, lá na linha horizontal. Então, vamos marcar aqui o meu 9. Marquei. Ele vai até o 7, então ele vai subir bastante, né? Relativamente. Vamos subir aqui, mais ou menos por aqui. Pronto. Agora o 7 é Y, é ordenada. Eu vou procurar aqui na minha ordenada, tá aqui, ó. Achei. Vou fazer os dois se encontrarem. Se encontraram. Que fruta que eu encontrei? A manga. Depois o 2, 7. Vamos lá, o 2 eu sei que é X. Deixa eu apagar aqui. 2 é X, tá aqui. Agora o 7 é Y. Bom, se tá lá pro 7, vai lá bem lá pra cima. Vamos subir aqui um pouquinho. Agora o 7 é Y. Vou fazer elas se encontrarem. Param em quem? Na melancia, muito bem. Agora eu vou dar um tempinho para vocês pensarem direitinho em quem seria o próximo para vocês nesse caso. As próximas figuras, como é que elas se chamariam? Enquanto isso, a gente vai escutar um pouquinho desse grupo que doou, cedeu os direitos musicais pra gente, né? Não financeiramente, mas a gente não precisa pagar, tá? Ele cedeu para que eu possa usar nas aulas de vocês, tá? Que é o grupo Toad The Wit Sprocket, lá da Califórnia. E eles liberaram para vocês. Vocês já escutaram uma música com eles, que foi aquele vídeo que eu passei para vocês de adição de frações, tá? E aqui eu vou colocar um pouquinho, enquanto vocês pensam nas duas últimas coisas que nós vamos localizar. E aí, gente, vocês conseguiram localizar ou a música atrapalhou? Comigo costuma ajudar, tá? Caso atrapalhe, me avisa. Então, o par ordenado que eu tenho agora é 3 e 4. Eu vou localizar o 3 em X. Vamos localizar ele. E ele vai subir até lá, perto do 4. Pronto. E vou localizar o 4 em Y. Tá aqui. Localizei. Eu encontrei quem? A beterraba. Muito bem. E agora a nossa última, que a gente até tinha ficado na dúvida, né? De que fruta é essa? Ou que fruto era esse? Bom, é o 7 e 3. A gente tem aqui o 7. Ele vai subir mais ou menos até onde estaria o 3. E do 3, ele vai para a direita mais ou menos até onde estaria o 7. Parou em cima dessa figura. E essa figura é um romã, tá bom? Esse é aquele exercício que nós fizemos no ano passado. Mas isso é só o primeiro quadrante. Nós vamos trabalhar com outros também. Alguns exemplos. Mariana marcou os pontos P, Q, R e S em um plano cartesiano que desenhou no caderno. A partir dele, responda as questões propostas. Vejam que eu ainda estou no primeiro quadrante. Por quê? Porque eu só tenho números positivos. E eu vou tentar responder as perguntas que vêm em seguida.
Vamos ver as perguntas quais são. A letra A. Quais as coordenadas dos pontos? Então, eu tenho que achar as coordenadas dos pontos P, Q, R e S. Bom, esse eu vou fazer, tá? Com vocês. Ponto P. Vamos localizar o ponto P. Olha ele aqui. Primeiro eu vou ver em X. Que número que ele para? Parou em quem? No 4. Agora eu vou ver em Y. Que número que ele para? Parou em quem? No 5. Então, o ponto P é formado pela coordenada 4, 5. O X primeiro, que é 4, e o 5 depois, que é Y, tá bom? Agora, o ponto Q. Vamos tirar esses carinhas daqui. Localizei o ponto Q. Dá uma pensadinha aí. Quem vocês acham que é? Bom, facinho esse, né? Se a gente descer, a gente vai chegar no 5. E indo para Y, a gente vai chegar no 2. Então, par ordenado, 5, 2. Agora o R, o par ordenado, vou localizar ele. Localizei. Olha o que acontece. O ponto está em cima da reta. Muito bem, está em cima de que reta? Em cima da reta X. Isso significa que ele vai ter valor só no valor de X. O valor dele de Y vai ser zero, porque ele não chega nem perto da reta Y. Então, qual vai ser o valor de X? 3. E qual vai ser o valor de Y? Zero, porque ele não chegou lá naquela reta. Então, o meu par ordenado vai ser 3, 0. Tudo bem? E agora o último, o S. Olha onde o S está. Ele está bem lá na origem. Quem eu falei mesmo para vocês que era a origem no plano cartesiano? Isso mesmo, o par ordenado 0, 0. Agora uma pergunta. Qual ponto tem maior abscissa? Bom, para eu saber qual ponto tem maior abscissa, eu preciso saber o que é abscissa. A abscissa é o eixo X. Vou olhar o meu eixo X. Meu eixo X está aqui. Ponto que tem maior abscissa é aonde está o 5. Que ponto é esse que está o 5? Exatamente, o ponto Q. E na letra C, qual ponto tem maior ordenada? Maior ordenada é Y. Então, eu tenho que me preocupar com a ordenada Y. Eu vou procurar aquele ponto, o maior ponto que tem marcado nele. Tá aqui, no 5. Mas que ponto que era esse? Exatamente, o ponto P. Muito bem. Agora um exercício para vocês. Esse é bem fácil, tá? Vou dar um tempinho para vocês determinarem a localização do tesouro representado por X. É essa cruzinha que vocês estão vendo aí. E diga qual o par ordenado formado, tá? Vou colocar um par ordenado aqui e um planinho cartesiano. E vou dar um tempinho para vocês descobrirem para mim qual é a posição dele.
Eu deixei um tempinho a mais, porque se vocês observarem, o plano cartesiano que eu coloquei aí tem os 4 quadrantes, né? Eu tenho, vou fazer só com marca-texto, tá? Para não ficar feinho. Eu tenho o primeiro, tenho o segundo, tenho o terceiro e tenho o quarto quadrante, tudo bem? Muito bem. Vamos procurar o nosso tesouro. O tesouro está localizado no X, né? Lá naquela cruz. Vamos localizar. Olha só onde ele parou ali na reta X. Ah, professora, por que você olhou na reta X? Porque eu sempre olho na reta X primeiro. Eu vou procurar o número na reta X, tá? Ele está perpendicular a quem? E depois, olha aonde ele parou na reta Y. Ele está perpendicular também a quem? Acho que dá para vocês verem direitinho, né, gente? A gente tem aqui ele descendo até o -4 e ele indo para a direita, ó, até o 4. Viram que eu não falei esquerda agora? Por que que eu não falei esquerda? Porque eu já estou no segundo quadrante. E o segundo quadrante ele é formado sempre por um x negativo e um y positivo. Toda vez que vocês tiverem um x negativo com um y positivo, a gente já está falando do segundo quadrante. Agora, observe esse exercício, que esse é um pouco mais complexo, tá? A gente vai trabalhar todos os conceitos que nós vimos até agora sobre plano cartesiano. Tem os 4 quadrantes. Vamos relembrar, tá? Eu vou marcar aqui, mas vocês vão depois lembrar. Costuma se representar por meio de numerais romanos, tá? Então, eu tenho aqui primeiro. A minha coordenação motor é um horror, né, gente? Segundo. Terceiro. E quarto quadrante, tá? Sempre no sentido anti-horário. Tudo bem? Vou apagar, senão fica feio. A gente faz umas coisinhas bonitinhas, né? Depois deixa feio assim. Eu não gosto. Pelo menos eu não gosto. Bom, agora que eu já apaguei, eu vou começar a fazer com vocês. Observe o plano cartesiano e responda. Primeiro item, vocês vão escrever os pontos dos pares ordenados. Então, o primeiro par ordenado é formado por -9 e +9. Lembrando sempre que o primeiro número que eu falo, eu vou procurar aqui, marca texto, ó, aqui na retinha de X, tá certo? Sempre aqui. E o segundo, eu vou procurar aqui na retinha de Y, que ficou tudo menos uma reta, tá? Mas o primeiro vai ser sempre X e o segundo vai ser sempre Y, tudo bem? Então, tá. Então, vamos lá. -9 em X, onde ele tá? Tá aqui. Já fiz uma reta. Agora, +9 em Y, tá lá em cima. Fiz outra reta. Esse pontinho é onde eles se encontram. Que ponto é esse? Esse é o ponto J. Viu como é simples? Agora, olha o segundo. O segundo é 0 e -8. Lembra que eu falei que o 0 não contava? Quem vai contar é o outro, é o 8. O 8 está ocupando que posição? X ou Y? Ele está ocupando a posição Y. Portanto, eu vou procurá-lo na reta Y. Que reta Y é mesmo? Marca texto para vocês. Reta Y aqui, certo? Muito bem. -8 tá para cima ou para baixo? Tá para baixo, né? Se ele tá para baixo, gente, então ele tá bem aqui.
Que ponto que era esse? Ponto E. Por que que eu marquei aqui na reta Y? Porque o número significativo, ou seja, diferente de zero, que eu tenho está depois da vírgula. Isso significa que ele está em cima de Y. Se ele estivesse antes da vírgula, ele estaria em cima de X. Tudo bem? Terceiro, menos 2 e mais 2. Menos 2 de X está à esquerda. 2 de Y está acima. Encontrou em que ponto? Ponto R. Mais 8 e mais 1. Olha aí, os dois são positivos, então eu já sei que está no primeiro quadrante. Então, 8 positivo. Olha aqui. E 1 positivo. Que letra que eu tenho? Letra W, certo? Depois eu tenho menos 8 e mais 9. Menos 8 é X, tá à esquerda. Vamos fazer aqui. O mais 9 é Y, ele é mais, é positivo, então ele tá para cima. Vai para a esquerda. Olha só, que ponto é esse? O ponto P, isso mesmo. Então, vamos localizar aqui e apagar o resto, né? Para não ficar bagunçado. Depois, nós temos menos 4 e mais 3. O menos 4 é X. Tá à direita ou tá à esquerda? Isso, tá à esquerda. E o Y é mais 3. Tá acima ou tá abaixo? Tá acima, muito bem. Então, eu tenho aqui o meu ponto F. Próximo. Menos 8 e menos 1. Menos 8 tá à direita ou tá à esquerda de X? Tá à esquerda, né? Olha ele aqui. E o menos 1, tá acima ou tá abaixo da origem em Y? Tá abaixo, né? Então, esse aqui é o meu ponto D. E menos 7, menos 1. Novamente, eu estou falando de quem? De dois valores negativos. O x negativo, ou seja, à esquerda, e o y negativo, ou seja, abaixo. Então, menos 7, deixa eu apagar, pronto, menos 7, menos 1. Se encontrou aqui, aqui eu tenho o ponto Z. E que quadrante que é esse mesmo? É o nosso terceiro quadrante. Então, a gente já descobriu três coisas. No primeiro quadrante, eu tenho x positivo e y positivo. No segundo quadrante, eu tenho x negativo e y também positivo. Já no terceiro quadrante, eu tenho os dois negativos, tanto x quanto y. Tudo bem? Deixa eu marcar aqui o ponto que eu não tinha marcado, né? Que é o ponto Z. Agora vamos apagar e vamos ao próximo exercício. Escreva o par ordenado de cada um dos pontos. Primeiro, o ponto G. Vamos localizar o ponto G aqui. Pronto, ele está bem aqui. Eu vou fazer aquela ideia da retinha, tá? Mas eu sempre começo pelo valor de x, pela abscissa. Então, eu vou lá onde está na horizontal. Que número que ele está na horizontal? No número 6, muito bem. Agora, eu vou para y. Que número que ele está na vertical? Número 1. Então, o par ordenado formado pela letra G é mais 6 mais 1. Há necessidade de colocar o mais? Não, não há necessidade, mas por enquanto a gente vai falando até que fique bem claro para vocês. Se estiverem lá no oitavo ano, aí já nem precisa usar mais, tá? Depois, ponto T. O ponto T, vamos localizar ele aqui. Deixa eu apagar. Localizei. O ponto T tá bem aqui. Que quadrante que ele tá? Será que vocês sabem dizer? E quem falou terceiro quadrante acertou. Então tá, vamos ver em X, aonde ele tá. Tá no menos 8. Agora vamos ver em Y, aonde ele parou. Parou no menos 9.
Portanto, o par ordenado é menos 8 e menos 9. Apagando. Agora o próximo, o L, o ponto L. Localizei ele aqui. Tá, primeiro em X. Vou lá na horizontal. Tá em X. Parou em quem? No 9, isso mesmo. Agora na vertical. Parou aonde também? No 9, isso mesmo. Então ele é o ponto mais 9 mais 9. Que quadrante que é esse? Será que vocês sabem? Primeiro quadrante, né? Os dois são positivos. Valor de X. Bom, vamos localizar o X aqui. Localizei. Vou procurar na reta X. Na reta X eu sei que eu tenho que procurar lá na horizontal. Onde que ele para? Ah, tá, ele parou no 6. Muito bem. Se ele parou no 6, eu já sei que é 6, alguma coisa. Quem é alguma coisa? Eu vou olhar lá na ordenada Y, na vertical. O 8. Então, o par ordenado é mais 6 mais 8. Também é primeiro quadrante. Próximo. O U. Localizei o U. Ele está parando aonde em X? No 7. E ele está parando aonde em Y? No 2. Então, o par ordenado que eu tenho é 7 e 2. Vou colocar ele aqui mais 7 mais 2. E nós vamos ficar um tempinho para a gente escutar uma música enquanto vocês pensam onde se localizam o M, quais são as ordenadas do M, do C e do H. Então vamos lá, o M, gente. Vamos localizar primeiro? Localizei. Agora vou olhar na reta X. Aonde que ele para? Parou no 8. Então, o 8 vai ser o meu primeiro elemento do par ordenado. Agora, vou localizar na reta Y. Parou no 8 também. Outro elemento do par ordenado. Então, o que a gente tem aqui? Mais 8 e mais 8. Novamente, dois positivos e, novamente, ele continua no primeiro quadrante. Só de olhar, a gente já tem que saber o quadrante em que o ponto está parado, tá? Agora, o ponto C. Vamos localizar ele aqui. Que quadrante é esse? Pensa um pouquinho. Acertou quem falou terceiro quadrante, porque, olha só, ele está localizado na reta X no menos 9 e na reta Y no menos 9. Os dois são negativos, os dois são terceiro quadrantes. E o último é o H. O H, vamos procurar ele, onde ele está? Está bem aqui, olha aqui. Que quadrante é esse? Isso mesmo, terceiro quadrante. Ele está localizado em X no menos 8 e em Y no menos 5. Então, o par ordenado é menos 8 e menos 5. Agora, nosso último exercício. Represente no cartesiano os seguintes pontos. Olha os pontos que eu tenho que representar. Ponto K, mais 1, mais 8. Isso é primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Mais 1 e mais 8. Vamos ver? Mais 1 em X. Vou fazer uma marquinha aqui. Mais 8 em Y. Vou fazer a marquinha aqui. Vim para cima porque é mais, né? Ele não é menos 8. Se fosse menos 8, eu teria ido para baixo. O lugar onde eles se encontram é justamente onde está o meu ponto K. Tudo bem? Próximo. Ponto Q. Menos 4 de X
Vamos lá, sair do menos 4 de x para o mais 8. Então, nós vamos para cima ou vamos para baixo? Isso mesmo, vamos para cima, né? Do menos 4 até o mais 8. O local onde eles se encontram vai ser o meu ponto Q. Depois nós temos o O, mais 9 e menos 9. Eu vou sair da direita de x, né? Mais 9. E vou até abaixo, que é o menos 9 em y. Esse é o meu ponto O. O ponto I, menos 6, é x. Ele está à direita ou está à esquerda da origem? Isso, ele está à esquerda. Ele vai para cima ou vai para baixo se ele está indo para o mais 9? Isso mesmo, ele vai para cima. Então, do menos 6, ele vai até o 9. E do 9, ele vai até o menos 6. O local onde eles se encontram é o ponto I. Depois, nós temos o N, menos 2 e mais 8. Menos 2 é o meu x, tá aqui. E o mais 8 é o meu y. Esse é meu ponto N. Que quadrante que é esse? Isso, segundo quadrante. Agora, mais um ponto para gente. Ponto A, ele está localizado no menos 6, ou seja, à esquerda da origem, e no menos 9, ou seja, abaixo da origem. Aqui está o nosso ponto A. E os dois últimos pontos que nós temos que marcar, mais 7 e menos 6. Mais 7 está à direita em x, esse aqui. O menos 6 está abaixo em y, esse aqui. Eles se encontram nesse ponto, então ele é o ponto S. E o ponto V é mais 9 e menos 6. Mais 9 em x, a gente localiza aqui, certo? E o menos 6 em y, a gente localiza aqui. Eles devem se encontrar bem aqui. Esse é o meu ponto V. Legal, né? Muito obrigada pela atenção, tá? Eu espero que essa explicação auxilie vocês. Vocês devem responder a atividade 6 das trilhas de aprendizagem 2 nas páginas 105 e 106, tá? E enviar as imagens anexadas até 26 de setembro. Muita saúde, muita paz para vocês e muito obrigada.